Salve, salve pessoal do canal Exatas ML, tudo bem? Eu sou o professor Alex, o seu professor de Química, e hoje nós vamos começar um novo conteúdo, nós vamos começar distribuição eletrônica. Antes da gente começar, só vou pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, certinho? Então vamos lá? Distribuição eletrônica. No conteúdo anterior, que você pode estar verificando aqui nessa aba, a gente viu a estrutura atômica. Nós conhecemos a estrutura atômica. A gente viu que um átomo é constituído basicamente por um núcleo, onde a gente acha os prótons e os nêutrons, e a outra parte do átomo é a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Então, nós vamos estar falando agora especificamente da eletrosfera, que é a região do átomo onde os elétrons estão presentes, e nós vamos estar conhecendo melhor a estrutura dessa região do átomo. Então, imagina só. Faz de conta que você tem um átomo com 11 elétrons. Será que esses 11 elétrons estão soltos lá de qualquer maneira na eletrosfera? Muita gente imagina, né, os elétrons circulando ao redor do átomo, que no modelo atômico atual a gente sabe que não é muito bem desse jeito. Será que eles estão circulando lá de qualquer jeito, soltos, perdidos? Na verdade, não. O átomo é muito organizado, então, consequentemente, a sua eletrosfera também é bem organizada. É para isso que a gente estuda a distribuição eletrônica. A gente começa sempre o estudo da distribuição eletrônica conhecendo esses três conceitos aqui que são fundamentais. Então, para você avançar nesse conteúdo, você deve saber de cor o que é um nível energético, o que é um subnível energético e o que é um orbital atômico. Mas fica tranquilo que é bem facinho de entender que eu vou te ajudar. Então, seguindo aqui a nossa aula, o que seria um nível energético? Os níveis energéticos eles são derivados lá daquele átomo de Bohr, onde nós tínhamos as camadas K, L, M, N, assim por diante, tínhamos 7 camadas. Então, o conceito de camadas do átomo de Bohr evoluiu para o conceito de nível energético. Então, se nós tínhamos 7 camadas no átomo de Bohr, obviamente nós vamos ter 7 níveis energéticos. Mas você deve ter já reparado a diferença de que ao invés de utilizar letras como nós usávamos no átomo de Bohr, a gente está usando o quê? Números. Número 1, 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6 e nível 7. E a gente costuma dizer o seguinte: a proporção que o nível eletrônico aumenta, ele se torna o quê? Mais energético. Isso que é importante. O que isso quer dizer, Alex? Isso quer dizer que o nível 2 é mais energético do que o nível 1. Que o nível 6 é bem mais energético do que o nível 3 e, obviamente, do que o nível 1. E nesse ranking aqui que eu coloquei, o nível mais energético é quem? O nível 7. Dentro dos níveis energéticos, a gente tem uma divisão, uma espécie de divisão, que são que os subníveis energéticos. O nome já diz, né? Temos um nível e um subnível energético. Existem 4 subníveis energéticos disponíveis e eles são representados por letras minúsculas. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Você está vendo aqui que eu coloquei 6 elétrons, 10 elétrons? Por que eu coloquei isso? Porque cada subnível energético comporta uma quantidade máxima de elétrons. Olha, repara no jeito que eu estou falando. Ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o subnível S guarda no máximo 2 elétrons. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Então, subnível D comporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Veja que eu estou sempre usando a palavra máximo. Por quê? Eu quero deixar bem claro isso. Ó. Pegando o subnível P, qual é a capacidade máxima dele? 6 elétrons. Se eu quiser guardar só um elétron, claro que eu posso. Se eu quiser guardar 3 elétrons, também posso. 5 elétrons,
Sim, posso. 6 elétrons, óbvio. 7, não posso. É aqui que entra a importância da gente entender a capacidade máxima de um subnível energético. Se eu quiser guardar 7 elétrons no subnível P, eu não posso, porque se extrapola a sua quantidade máxima. Mesmo caso aqui do subnível D, por exemplo, do subnível F, seja quem for, posso guardar no máximo 10 elétrons. Se eu quiser colocar 11, 12, aí eu já não posso. Vai ficar alguém de fora. Então aqui eu posso colocar 1 elétron, posso colocar 2, 5, 7, 9, 10, jamais 11. Então, de uma maneira geral, jamais extrapole a quantidade máxima que um subnível energético permite. E saibam de cor os níveis energéticos que vai de 1 até 7. Saibam de cor os 4 subníveis energéticos, que são S, P, D, F. E saibam também de cor a quantidade máxima de elétrons que cada um vai poder comportar. Nós vamos depois juntar todas essas informações aqui em um diagrama, que a gente vai se basear nesse diagrama para a gente fazer a distribuição eletrônica bem bonitinha, bem organizada de qualquer átomo da tabela periódica, certo? Outro conceito importante também é o conceito de orbital atômico. O conceito de orbital atômico é fácil. Ele é uma região de maior probabilidade de se achar um elétron no átomo. Isso aqui nós vamos entender melhor quando a gente estiver trabalhando com números quânticos. Mais um pouquinho lá na frente, tá bom? Então, por enquanto, o mais importante será o quê? Os níveis e os subníveis energéticos, só para fazer a distribuição eletrônica. Aí mais tarde, em números quânticos, aí sim a gente vai pegar o conceito de orbitais atômicos e será essencial para nós. Bom, pode estar um pouquinho confuso, né? Muita informação já jogada de cara. Então, sempre quando eu estou ensinando distribuição eletrônica para os meus alunos, eu gosto de utilizar um exemplo de um prédio, que eu acho que é muito, muito, muito esclarecedor. Como assim, professor? Um prédio, todo mundo conhece, obviamente, um prédio tem o quê? Os seus andares. Dentro dos andares, eu tenho o quê? Apartamentos. E dentro dos apartamentos, temos quartos. Se eu pegar um elevador dentro desse prédio e colocar para subir, a proporção que eu vou subindo, eu vou ultrapassando o quê? Os andares. Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Eu costumo associar os andares de um prédio como se fossem os níveis eletrônicos. A proporção que eu vou progredindo aqui na contagem dos níveis eletrônicos, os níveis vão se tornando mais energéticos. A proporção que eu vou subindo em um prédio, os andares se tornam cada vez mais altos. Belezinha? Dentro dos níveis energéticos eu tenho o quê? Subníveis. Dentro dos andares, em cada andar eu tenho o quê? Apartamentos. Então, se os andares de um prédio eu posso comparar com os níveis energéticos, os apartamentos eu posso comparar o quê? Com os subníveis energéticos. Em um nível energético, eu posso ter vários subníveis. E em cada andar de um prédio existem inúmeros apartamentos. Que dependendo do tamanho, da quantidade de quartos, esse apartamento vai ser um apartamento maior ou menor. Em outras palavras, esse apartamento vai comportar uma quantidade maior ou menor de pessoas. Tá certo? Então, por exemplo, assim como o subnível S comporta apenas 2 elétrons, um apartamento de um quarto vai comportar o quê? No máximo 1 a 2 pessoas. Belezinha? Então, assim como a quantidade de quartos determina o tamanho do apartamento e quantas pessoas vão morar ali dentro, dependendo do meu tipo de subnível eletrônico que eu vou ter, eu vou comportar uma quantidade maior ou menor de pessoas naquele apartamento. Tá certo? Então, sempre pense dessa maneira. Os níveis energéticos, níveis eletrônicos, eles vão
podem ser comparados com o andar de um prédio e os subníveis podem ser comparados com os apartamentos que tem naquele prédio, que tem naquele andar, tá certo? Então, apartamentos de menos quartos comportam menos pessoas, são menores. Subníveis energéticos, quando são menos energéticos, que é o caso aqui do subnível S ou do subnível P, eles vão comportar uma quantidade menor de elétrons, certinho? Então agora nós vamos compilar todas essas informações e nós vamos transformar no chamado diagrama de Pauling. Nós vamos aprender a escrever o diagrama de Pauling e a fazer a sua correta utilização para fazer a distribuição eletrônica de qualquer átomo da tabela periódica, certinho? Então, continua comigo.